Quando nós falamos de felicidade, existe um ponto que a gente precisa ressaltar, que é a capacidade que todos nós temos de encontrar a cura dentro de nós. A gente tem essa tendência de terceirizar tudo, de culpar o outro, de culpar o mundo e de achar que está tudo fora. Não existe nada fora. Está tudo dentro. E isso para as nossas emoções, isso para nossa saúde, inclusive nossa saúde física, não nossa saúde emocional e mental. E para falar sobre esse tema, que é um tema que eu estou completamente apaixonada, vamos trazer Loirine Zanon. Ela é terapeuta sistêmica, holística, integrativa, e ela vai trazer um pouquinho essa visão de como as doenças estão totalmente entrelaçadas ao nosso emocional. E como que nós podemos, a partir dessa consciência, encontrar essa cura. Loirine, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. Estou apaixonada com seu tema. Estou louca para saber, quero muito compartilhar isso com os nossos ouvintes, que eu sei que vai ser uma informação extremamente útil. Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho essa Muito história, obrigada, querida. como você chegou até aqui e o que que é esse universo dessa relação entre doenças, corpo, emoção. Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui, né, trazendo esse conhecimento para vocês e para todos que vão nos ouvir aí depois, né? Então, tem toda uma história que me trouxe a ser e fazer o que eu faço hoje. Eu quero ser bem sucinta na história, porque a gente tem muita coisa para conversar, né? E o nosso tempo é pequeno. Eu adoeci, eu sou terapeuta integrativa holística, tem 15 anos que eu trabalho e atuo nessa área de simbologia das doenças e a linguagem do corpo, e como eu conheci esse caminho foi através da minha história. Eu, com 23 anos de idade, eu adoeci, e dentro da medicina tradicional, né, não tinha recursos para o estado que eu estava. Eu desenvolvi 5 doenças autoimunes, e na época, né, vamos falar isso de 20 anos atrás, dentro dos recursos que nós tínhamos, não tínhamos recurso. Então, eu recebi um diagnóstico que aos 30 anos eu seria cadeirante ou eu não estaria mais aqui. E aí eu fui em busca das terapias complementares, integrativas, dentro do conhecimento que, né, se tinha, e eu entendi que 90% das nossas doenças, elas não são doenças, elas são o grito do corpo. E essa informação que nós trazemos aí no nosso banco de dados, quando a nossa mente ela não consegue elaborar toda a história que nós trazemos, seja da nossa ancestralidade, do nosso meio familiar, da bagagem do sistema, isso vira patologia ou comportamentos, né? Então, não só a parte de doenças, mas a parte das neuroses, das psicoses, das depressões, de tudo que nos acomete. 90% tem um histórico de trauma, de dor, de sofrimento, de bagagem, de repetição, de dor, de emaranhado, que nós estamos ali altamente identificado com aquela história, né? E aí a gente reverbera isso na nossa vida. E foi assim que eu conheci as terapias complementares, né? As terapias integrativas, e desta forma eu consegui me curar hoje. Eu já estou aí, já passei, né, do diagnóstico médico há algum tempo, e eu consigo hoje levar para as pessoas essa informação, esse conhecimento, como uma missão, né, de saber que a gente tem esses recursos, como você falou, tá tudo aqui dentro, é só porque a gente não conseguiu ou não sabe como acessar por terceirizar essa responsabilidade, né, para o outro, que foi o que a gente aprendeu. E nesse sentido, qual é essa relação entre mente e corpo? Explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente. É, O eu mente, vou corpo e espírito, né? eu vou explicar a base de como que nós trazemos essa informação. Na hora da fecundação, quando a gente é fecundado, né, papai e mamãe ali, é ativado uma bagagem que nós trazemos do pai, da mãe, da memória coletiva, que é o que nós trazemos, somos frutos de guerras, de sofrimento, tudo que está no inconsciente coletivo, né, que nós trazemos, a memória familiar, que é a forma como que é o hábito do sistema familiar. Então, vamos pensar ali, se o meu sistema familiar tem dificuldade com o financeiro, tem
questões alcoólatras, enfim, todos esses hábitos familiares, como que é o comportamento do sistema, como que é o hábito deles lidarem com relacionamento, casamento, família, dinheiro, prosperidade, enfim, é ativado uma bagagem e exatamente tudo que acontece ali durante a gravidez, exatamente tudo, é formatado a nossa personalidade, então vai criar a nossa individualidade da forma como nós damos significância a toda essa informação. Por quê? Se a mamãe está triste, gera uma bioquímica, se a mamãe está feliz, gera uma bioquímica, se a mamãe está com raiva, gera uma bioquímica, e isso vai formatando a nossa personalidade e o nosso corpo. Quando eu falo da simbologia das doenças, a linguagem do corpo, eu consigo olhar para o indivíduo no corpo e no pé e entender como ele pensa, como ele age, trauma, ano de trauma e assim por diante, por conta dessa bioquímica. Então, ela começa ali na gravidez. Quando a gente nasce, exatamente a nossa história é eventos subsequentes do trauma que nós temos e da história que nós trazemos na gravidez e do nascimento. Porém, essa formatação ela acontece no campo físico, psique e campo mórfico, campo fenomenológico. Então, não tem como eu não cuidar de uma área e não tem como eu cuidar apenas de uma área e querer resultado se eu não cuidar da tríade, que é mente, corpo e espírito. Em algum lugar no nosso sistema, se eu cuidar só do corpo físico e não fizer uma nova programação, e não fizer uma nova no nosso psique, eu vou continuar repetindo aquela dor e sofrimento. Se eu cuidar só da parte fenomenológica, mas eu ainda tenho a informação impregnada no meu corpo físico, porque toda essa informação, ela fica registrada na musculatura, nos órgãos, no nosso corpo mesmo, em forma de energia de alta intensidade, a mente capta aquela informação e ela reproduz. Então, nós precisamos entender os caminhos neurológicos, espirituais, fenomenológicos, do psique, da reprogramação, para que a gente tenha a capacidade de ajudar o nosso corpo a se autocurar através de uma mudança de mindset, de frequência, de visão, de comportamento, de sentimento, de hábitos, seja ele alimentar, seja hábito de vida, seja lá qual for. Então, a importância da gente entender que para esse caminho da cura, da felicidade, do bem-estar, existe várias formas da gente chegar nesse lugar e que precisa olhar para o corpo de uma forma sistêmica, né? Então, eu preciso entender que nós somos como se fosse um biocomputador, existem várias formas para a gente poder estar alinhando o nosso corpo, a nossa mente e sim o nosso espírito. Hoje a Harvard já fala sobre inteligência espiritual, né? Não só mais inteligência emocional. Então, a gente tem que começar a olhar para esse caminho também. Maravilhoso, Lorine. Então, nesse sentido do que você traz, às vezes a gente tem aquela visão de, sabe, aquela síndrome Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, sou sempre assim. Ou seja, existe um potencial de mudança que começa, que essa mudança está dentro de nós, ou seja, eu posso me curar. E para quem quer seguir esse caminho, conta um pouquinho para a gente como, para a gente encerrar, como que as pessoas te encontram, inclusive, assim, já dando um spoiler aqui, a Loirine estará no evento que é o Expo Life, que vai Ai, meu amor, acontecer no cortou Espírito aqui, eu não Santo, em consegui Vitória. ouvir a pergunta. Ah, não tem problema, não tem problema, a gente volta. É, Como que os nossos ouvintes podem conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre esse trabalho? Inclusive, já estou contando aqui que você estará na Expo Life, que é um evento que vai acontecer aqui no Espírito Santo, em Vitória. Vai dar uma palestra maravilhosa sobre esse tema. Então, quem quiser, o evento é gratuito, pode se inscrever na Expo Life. E conta um pouquinho como que as pessoas te encontram, quais são suas redes sociais, e quiser mais informação, se aprofundar nesse tema para a gente encerrar com chave de ouro. Querida, eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu não Tô. estou te ouvindo. Você não está me ouvindo? Não, Não está me eu ouvindo? não. Você falou da Expo Life, né? Isso. Tá. Eu não tô te ouvindo, mas você está me ouvindo. Ok. Então, assim.
A Expo Life vai ser agora nessa próxima semana, né, dia 13, um evento lindo, maravilhoso da área da saúde. Eu vou palestrar nessa Expo Life, assim como você, né? A gente vai estar lá prestigiando esse movimento e eu vou falar sobre a simbologia das doenças e a linguagem do corpo, que é um tema onde que eu quero trazer consciência às pessoas que o nosso corpo fala através dos sinais e sintomas e através de comportamentos, né? Então, quem quiser estar nos prestigiando esse movimento e entendendo um pouco mais sobre o que nós podemos fazer para ter a nossa cura, porque quando eu falo de cura, eu estou falando de cura em várias áreas da nossa vida, né? Tem vários caminhos aí, vários viés para a gente ter a cura. Então, o corpo, ele só é uma simbologia, o corpo ele só está gritando aquilo que nós trazemos ali. Então, vai ser no dia 13, às 16 horas, esse evento maravilhoso. Eu vou falar aqui também um pouquinho, eu não consegui te entender a sua pergunta, mas eu também atendo aqui em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, né? Eu tenho um espaço onde eu trabalho com terapia integrativa. Então, eu tenho um espaço terapêutico, eu também trabalho com constelação familiar, imersão, vários processos, né, onde a gente tem terapia de alto impacto para ajudar o corpo a entender essas memórias, descristalizar e fazer um novo processo, uma nova ressignificação. Enfim, todas as minhas ferramentas, que são ferramentas autorreguladoras, elas são voltadas para que a gente possa trazer a consciência e ajuda para o corpo de uma forma simples, mas de uma maneira muito profunda, trazendo curas em todas as áreas da nossa vida. E quando eu falo todas as áreas, eu estou falando de saúde, relacionamento, financeiro, eu estou falando de comportamento, de todas as áreas, porque nós somos sistêmicos. O Criador nos fez a imagem e semelhança dele para sermos perfeitos nessa realidade. Aquilo que a gente não consegue acessar é porque tem bloqueios, e os bloqueios eles vêm de gerações e gerações. Então, o Criador espera que a gente seja próspero, abundante, feliz em todas as áreas da nossa vida. Esse é o objetivo da gente estar aqui. Se você já fez essa pergunta para você, qual é o sentido da minha vida? Esse é o sentido da vida. O sentido da vida é a gente poder ter desfrute nesse sistema que é perfeito. A imperfeição, ela vem por conta das nossas mazelas, dores, histórias, e a gente pode, sim, ajustar isso. Maravilhoso. Norine, muito, muito obrigada. Te agradeço. Você voltou a me ouvir? Não, Agora né? voltei a te ouvir. Ah, Voltei. que bom! Obrigada, te agradeço muito. Te vejo então na palestra. Vai ser uma honra te escutar. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, só nos encontrar na Expo Life ou acessar e fazer esse Claro. contato. Muito Isso obrigada. aí, depois a gente passa aqui. Querida, Obrigada. uma honra a todos que estão nos ouvindo aqui, né? Que consiga pegar um pouquinho disso que a gente falou e buscar, seja comigo, com você, seja quem for, a gente tem jeito para a gente ajustar a nossa história, né? É um É. prazer e gratidão imensa esse convite. Beijo. Obrigada.